Eu sou uma mulher, mãe, avó, sou parteira e sou uma pessoa que eu acho bem nesse lugar do meio, assim, da conexão com a terra e o espiritual. Eu sinto que eu tenho essa capacidade de estar bem na terra mesmo, bem presente na minha vida encarnada, porque o parto, inclusive, se não tiver, não tem como. Mas, ao mesmo tempo que também tem a ver com o parto, tem que estar nessa conexão o tempo todo e compreendendo que é isso, né? Eu sou um espírito fazendo essa experiência aqui, agora. Eu fiz minha formação acadêmica em biologia, né? Na UNB, e quando eu estava finalizando a minha graduação, eu engravidei do Arthur, que hoje tem 26 anos. E aí eu tive um parto que me chamou muita atenção, porque eu achei estranho que todas as necessidades que me pareciam genuínas do meu corpo e do meu ser naquele momento eram consideradas ruins por quem estava cuidando de mim durante o parto, né? Que era num hospital, enfermeiras, auxiliares, médico. E isso me trouxe muitos questionamentos depois. Se eu que estava desconectada de mim mesma, sem entender o que eu estava precisando num momento tão crucial, um momento tão decisivo, assim, né? Que envolve riscos reais de morte, né? Ou se as pessoas que se dizem cuidadoras das mulheres nesse momento não entendiam nada do assunto. Então as duas coisas eram, para mim, um pouco estranhas. Mas foi um parto muito lindo, porque eu estava muito bem concentrada, muito focada no que eu estava fazendo. Então, assim, foi totalmente possível e belo, apesar de muitas coisas. Que eu, na verdade, eu já vinha de uma relação assim com a biologia, que eu tinha um prazer no que eu fazia, mas que ao mesmo tempo não me preenchia inteiramente, eu não me sentia assim com uma demanda interna que me gerasse mesmo um desejo de estudo, de investigação, entendeu? E aí o pai dos meninos foi fazer doutorado na Inglaterra e a gente foi morar um tempo em Oxford. E aí eu engravidei do meu filho mais novo, do Ro. E aí eu podia ter um parto domiciliar lá, pelo sistema de saúde local. E isso me deu uma vontade muito grande de viver essa experiência. E aí eu encontrei um grupo de mulheres que faziam uma formação em Londres de 2 anos, que era uma formação num lugar chamado Centro do Parto Ativo, que era uma galera que já tinha feito um grande movimento para uma transformação, porque também tinha intervenções lá, muito menos do que tem aqui, é claro, mas enfim, né? E aí eu me interessei, era uma formação que durava 2 anos, e eu saía dessa formação podendo ser doula, educadora perinatal e professora de yoga pré e pós. E eu tinha mais 2 anos na Inglaterra. E aí eu desisti do mestrado que eu estava indo fazer e resolvi mudar de área. E aí foi muito legal, foi aí que eu comecei. Então eu comecei como educadora perinatal, como doula e como professora de yoga pré e pós. E aí eu decidi que eu ia fazer esse meu caminho de parteira. E aí eu não sabia bem como ia ser, se eu fazia enfermagem, como que eu ia me legitimar. Entendi que eu não queria mais voltar para a faculdade para ir fazer enfermagem, porque não era o que eu queria. Se fosse uma faculdade de parteria, talvez, mas de enfermagem não. E aí a vida também trouxe outras circunstâncias legais, que eu descobri um curso de parteira lá no Nordeste com a Sueli Carvalho, que aí eu fiz essa formação, né, da escola de parteiras na tradição. E foi isso. E aí eu consegui chegar nesse lugar e foi massa, porque aí a comunidade é que passou a me chamar, não fui eu, nunca fiz propaganda, nunca, e aí naturalmente eu fui sendo chamada e a coisa se fez, né? Isso tem tipo uns 5 anos, mais ou menos, que eu atendo como parteira mesmo, né? Tudo depende, porque partos acontecem a qualquer minuto, né? Eu posso estar em circunstâncias muito diferentes, dormindo, dirigindo numa festa, atendendo, conversando, na cachoeira.
E então vai depender de como isso acontece. Mas quando eu tenho um parto para atender, como por exemplo agora, normalmente o que acontece é que meu material já está limpo e arrumado. Às vezes nem totalmente. Por exemplo, hoje eu atendi um parto recentemente. Então o material está limpo, porque ele foi limpo na casa da própria pessoa antes de eu sair. Mas tem uma parte que é a parte de metal, que essa eu vou tipo botar para lavar e vou repor. Uma outra, né, tesoura, pinça, tal. E vou repor algumas coisas que eu usei, tipo o clamper que eu usei no cordão do bebê, né? Então eu vou cuidar do material. Então certamente, por exemplo, se alguém ligasse agora, a gente tipo entenderia o que está acontecendo e vou tipo, né, parar o que eu estou fazendo e me focar no que eu tenho que fazer. Então eu vou cuidar do material, vou cuidar da minha roupa, o que eu tenho que levar para mim, se for um parto de vários dias, né? Vou cuidar, normalmente eu vou fazer uma oração. Quando eu tenho tempo antes, eu tiro um tarô. Às vezes eu levo o tarô comigo. Eu sempre gosto de tirar, no mínimo, uma carta para a energia do parto. E às vezes eu gosto de tirar uma carta para a energia do parto, que muitas vezes eu uso a cabala judaica, que eu gosto muito. Ou, às vezes, eu gosto de tirar o tarô das deusas, uma carta para cada pessoa que está no parto. Qual é a função, a energia daquela pessoa no parto, né? O que ela veio contribuir. Parto é sempre uma coisa muito excitante, porque não existe um parto igual ao outro. Jamais, não existe monotonia no meu trabalho, não existe. Porque o meu objetivo de estar num parto, acima de tudo, é que esse bebê venha de uma forma mais respeitosa, saudável e a mais amorosa possível. Sempre numa coisa da prevenção mesmo, da prevenção da doença, do sofrimento humano. E por isso mesmo meu trabalho começa muito antes, na gravidez, por isso mesmo é um trabalho feito com a família inteira, né? Envolve todas as pessoas que estão ali envolvidas, sogra, a mãe, pai, tio, as pessoas que são próximas, né, e tal, e principalmente o casal e essa mulher, claro, acima de tudo. Porque se a gente deseja que o bebê esteja bem, então a gente tem que cuidar da mulher. Antes de eu ser parteira, no ano que eu tomei essa decisão de fechar o ventre livre, eu fechei em setembro. Quando foi no ano seguinte, tipo no início do ano, maio, me procurou um casal para eu atender o parto deles, que eles não queriam parir. A parteira deles estava em Floripa, não sei exatamente porquê, nananã. E eles queriam uma outra pessoa. E aí eu falei que não tinha condição, porque eu não era parteira, eu estava nessa busca, mas que mesmo que, por exemplo, se ela se rasgasse, eu não saberia como costurá-la, entendeu? E tal, nananã, e que não era. Enfim, mas aí a gente foi fazendo um vínculo, eu fui tentando arrumar uma parteira para eles e tal. Acabou que no dia do parto eles me ligaram e eu fui. E esse bebê morreu. E um bebezão enorme, talvez o maior bebê que eu já tenha visto na minha vida, até porque eu acho que tinha questões aí, eles não revelavam exatamente a data gestacional, acho que o bebê já era um bebê bem mais velho. Depois que o bebê morreu, foi chamado a polícia, né, porque, enfim, tinha que fazer ocorrência. E aí eu e o casal, nós fomos indiciados pela delegada por homicídio doloso. E aí eu vivi esse processo 2 anos, entendeu? Então foi talvez a coisa mais desafiadora, porque ela foi no momento que eu podia desistir de tudo. Foi exatamente quando eu tinha me recolhido para decidir como que eu ia me tornar parteira. Tinha fechado meu trabalho, entendeu? Então assim, ali eu tive que entender várias coisas. Primeiro que, de fato, trabalhar com parto você tem o risco de morrer o bebê e a mãe, um ou outro, os dois, né? E você tem que lidar com essa responsabilidade e com essa dor, mas também compreender que essa dor é sua enquanto parteira, mas não se colocar no lugar de quem sente a dor real, que são os pais, né? Da perda do bebê, né? E também entender isso, eu bancava isso, né? Já comecei minha vida de parteira com um processo nas costas, entendeu? Foi uma fase bem desafiadora, eu vivi muito medo e tive que lidar com um sofrimento interno mesmo. Eu acho que eu fui aprendendo a lidar com essa responsabilidade e a isso, e fazer as coisas mais às claras também. Depois de 2 anos que tudo tinha acontecido, antes de eu saber que
Porque depois esse processo foi arquivado. Porque tinha quem pegou, né, o promotor que pegou, ele compreendeu duas coisas. Que primeiro, na lei brasileira, se você comete um erro, que a consequência dele te imputa uma sanção, né, um castigo maior do que a própria lei pode te dar, que não tem sentido nenhum você ser julgado. Então, que no caso dos pais, não teria sentido eles serem julgados, já que a própria dor de perder o filho já é a pior consequência possível do ato deles. E que também não tinha sentido eu ser julgada, porque ela fez pré-natal direito, e ela não contratou nenhuma médica, nenhuma enfermeira, nenhuma parteira, e que eu que estava lá, porque que eu tinha que ser e tal, e pronto. E aí o processo foi arquivado. Porque um obstetra em geral, vamos imaginar um obstetra em geral. O obstetra em geral, ele vai ver a mulher por um pequeno período de tempo, cada consulta, né? Tipo, de 15 minutos a 1 hora, vamos supor, quando é um super obstetra. Normalmente ele vai estar atento aos exames, que eu também estou, então tem essa coincidência. Claro que eu não tenho o conhecimento que ele tem, e nem estou aqui para isso, certo? Mas o que me interessa eu entendo. Coleto esses dados, né? Tem tudo anotado. E ele vai também, provavelmente, pesar essa mulher, que eu também peso, vai medir a barriga, que eu também meço, e vai auscultar o bebê, que eu também ausculto, e vai ver onde o bebê tá, que aí ele não consegue ver em geral, né? Porque não tem prática. Então isso é uma coisa bem diferente entre os médicos e as parteiras. As parteiras sabem onde os bebês estão, os médicos não sabem. E eles precisam de uma ecografia, né? E fora isso, fora essa questão bem assim técnica mesmo, de pesagem, observação dos exames e tal, que são importantes, é óbvio. Aí eles não fazem mais nada. No máximo, às vezes tem um discurso amoroso, que pode ser verdadeiro, como pode ser simplesmente uma coisa, quase que um marketing. Pode ser também que ele goste do que ele faça, que é mais raro, e que pra mim é isso que falta. Mas pode ser que o que ele goste seja operar, e não estar no parto em si. Então tem muitas diferenças mesmo, obviamente, até porque eu não opero, nem vou operar nunca, né? Não sou cirurgiã. E agora o meu trabalho aí já é outra coisa, porque o meu trabalho já é justamente isso, uma coleta de dados. Na verdade, a coisa mais importante é fazer o vínculo. Né? Fazer o vínculo é o mais importante. Porque o vínculo, é a partir do vínculo que você vai poder bancar um parto quando ele entra em umas dificuldades, por exemplo. Que você vai poder falar e a pessoa te escutar. Que só às vezes o seu olhar já acalma a pessoa, porque você tem vínculo com ela. E um médico dificilmente vai fazer alguma coisa, porque ele não tem conhecimento. O que um médico pode fazer se o parto complica? O quê? Ocitocina, cesárea, epísio. Acabou, o que mais? Eu sinto assim que a cesárea em si, a cesárea dentro do contexto internacional e brasileiro, eu sinto que assim, tem situações que elas são absolutamente necessárias, obviamente, que tipo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer hospital, qualquer médico falaria, isso é uma cesárea. É necessário fazer uma cesárea. Aí é porque não tem opção, é isso mesmo. Por exemplo, sei lá, um bebê transverso. Não tem jeito, o bebê não vai nascer. Vai morrer ali dentro da barriga da mulher. Tem que fazer mesmo. Será que uma mulher que, por exemplo, psiquicamente, ela não tem condições de fazer um parto, justamente porque ela vive hoje, nessa circunstância de hoje, nessa sociedade de hoje, sendo criada da forma como ela foi, vivendo o que ela viveu, talvez não seria uma violência muito grande para essa mulher obrigar ela a viver um parto, se ela acha que ela precisa viver uma cesárea? Entendeu? Eu não quero entrar nesse lugar também de que eu tenho a razão, entendeu? Né? Porque, por exemplo, minha relação com a mulher é absolutamente parceria, né? Nós estamos ali os três, se for o casal, partilhando uma responsabilidade, né? É diferente. O médico, ele nos coloca nesse lugar, né? Ou pelo menos de quem de fato informa o que ele... Tem médico que fica indignado de você fazer perguntas sobre você mesmo, a sua vida, aquele que ele vai fazer com você, com seu filho. Felicidade para mim... felicidade para mim é acordar cedo, passar assim, ir no banheiro fazer cocô, xixi,
Passar um bom óleo no corpo quentinho, fazer uma boa massagem, depois fazer uma boa prática, estudar o que gosta, dançar, cozinhar, respirar, nadar. Tem muito tempo que eu não nado, adoro nadar. Conversar, encontrar pessoas interessantes, dançar. Essa é a melhor delas, né? Ai, meu Deus. O som da natureza não tem igual, não.